Obrigado aí a todos e todas que participam hoje deste webinar. Há uma curiosidade muito grande, né, um interesse muito grande com as normas recém-lançadas pelo IFRS, e a ideia hoje é introduzir esse tema para quem ainda não conhece e trazer algumas novidades. Guto, acho que se você puder apresentar, quer dizer, mostrar o próximo slide, isso mostra um pouco do roteiro do que a gente vai falar hoje. Sim. Primeiramente, vamos falar uma rápida introdução sobre o histórico, né, de onde viemos e até onde estamos, né. Guto vai falar um pouco detalhadamente sobre a norma S1, a Juliane vai detalhar um pouco mais a norma S2, daí vamos falar das tendências e perspectivas, né, o que a gente já pode dizer, e coisas que nós podemos supor do que vai ser essa caminhada das normas IFRS de sustentabilidade. E um momento final para perguntas e respostas, né? O evento hoje vai ser conduzido pela Juliane Duarte e pelo Guto Lobato. A Juliane e o Guto são os líderes da nossa frente de educação corporativa, são instrutores dos cursos de GRI e Relato Integrado. Os dois têm olhado para esse movimento do futuro do relato, em particular das normas do IFRS, já há algum tempo. Eles participaram do evento de lançamento. O Guto produziu um e-book sobre o evento que está sendo lançado hoje. Então, eles são as melhores pessoas do nosso time, que é um time experimentado em relato, para apresentarem para vocês a agenda de hoje. Por favor, Guto. Vou falar rapidamente para Report, para quem não conhece, por favor. Bem, a gente nasceu com um propósito, embora a gente não soubesse que aquilo era um propósito, né? A gente falava, olha, vamos mudar as empresas por meio da sustentabilidade. Eu e o Álvaro, que somos os fundadores, a gente era meio cínico também, como todo bom jornalista, então a gente falava, não, vamos ganhar dinheiro falando que as empresas estão erradas, né? Porque ao não considerarem as dimensões social e ambiental no seu negócio, na sua operação, na sua estratégia, elas estão erradas. Por favor, Guto. E a Report tem uma trajetória aí de 20 anos, né? Provavelmente esse número de 1.500 já está ultrapassado, 1.500 devem ter sido o número de relatórios que nós realizamos nesses mais de 20 anos de trabalho. Acho que vale comentar, né, que nós estabelecemos aqui uma rede de parcerias que tem a ver muito com aprendizado e com organizações que fazem a agenda da sustentabilidade e a agenda ESG hoje caminharem, né? Temos dois parceiros estratégicos de negócio, a DNV e a MSL. DNV na frente consultoria, MSL na frente comunicação. E hoje temos também aqui o orgulho de falar que, a partir de hoje, nós somos membros da aliança da IFR Sustentabilidade, que é uma rede para aprendizado, discussão de tópicos relativos às normas IFRS e ao movimento ESG. E a ideia, obviamente, é que nós, participando dessa rede, a gente aprenda e compartilhe com os nossos parceiros, com os nossos clientes, esse aprendizado. Por favor, Guto. A gente atende a cada ano cerca de 150 empresas, aqui são apenas algumas delas, né? De vários setores, né? Por favor, Guto. Hoje a gente está estruturado em algumas frentes de negócio. Originalmente é a nossa frente original, é a RPT Sustentabilidade, que é sobre relatório, lá está a jornada climática, índices, soluções digitais. A RPT Estratégia é focada em estratégia de negócios. Obviamente, a ESG e sustentabilidade estão no coração dessa estratégia. A RPT Com é a nossa frente de comunicação, tudo de comunicação fora relatório.
e a RPT-Edu, que é a Frente de Educação Corporativa, né? Nós somos instrutores oficiais da GRI, do Relato Integrado. Temos um curso, fizemos agora, com foco nas normas IFRS S1 e S2, que o Guto vai comentar mais no final. E temos uma série de cursos, inclusive em parceria com a BERJ e recentemente com a Abracom. Guto, por favor. E agora eu passo a bola aqui para o Guto e para a Juliane, que vão entrar aqui no coração da nossa apresentação. Obrigado. Vamos lá, obrigado, Estevam. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês, realmente, a gente poder compartilhar algumas coisas e trocar uma ideia com vocês sobre essas normas em desenvolvimento que foram lançadas, que vão trazer muita coisa nova para o mundo do relatório. A gente tem uma expectativa de que, de fato, haja uma mudança importante, né? A Ju e eu vamos passar alguns tópicos. A gente esteve presente na conferência da IFRS Foundation, que aconteceu no final de junho, né? Ela foi em Londres, em formato híbrido, então a gente participou das sessões remotamente e, com isso, pôde tirar algumas dúvidas, né? Então, como o Estevam explicou, a gente vai primeiro dar um contexto geral do desenvolvimento bem rápido, para a gente ter mais tempo para fazer um breve mergulho na S1 e na S2 com vocês. Se acontecer qualquer problema de áudio, enfim, a gente vai se alternando aqui, né, Ju? Se tiver algum problema de conexão, enfim, a gente está a postos para isso. Então, nesse primeiro momento, a gente queria falar para vocês um pouco do contexto geral dessas normas, de onde elas vieram, para que elas vieram e como é que elas foram desenvolvidas. É importante ter esse panorama, que está mais detalhado no estudo que a gente vai lançar agora, para poder ter uma visão geral do propósito, da razão de ser de mais uma norma, mais um standard, né? Muita gente diz que a gente tem excesso, às vezes, na caixa de ferramentas do relato, a gente tem excesso de materiais, né, de referência, então a gente tem que entender por que este material surgiu e qual é a novidade que ele traz efetivamente, né? Então, a primeira coisa que a gente tem, de cara, é só explicar, enfatizar um pouco, que já havia, desde o início dos anos 2010, mais ou menos, né, Estevam, pensando aí no movimento do relato integrado, por exemplo, que surge ali naquele pós-crise financeira global, a gente está falando de um contexto de preocupação com relação à comunicação de resultados das organizações, uma preocupação de que fosse possível, de alguma maneira, tornar o ambiente de negócios mais controlado, mais perceptível, mais compreensível e previsível mesmo, em certa medida, para os provedores de capital e para os investidores e acionistas. Então, essas normas IFRS, elas vêm com um objetivo muito claro que a gente ouviu lá na conferência: criar uma linguagem comum, de fato, sobre temas ESG para o mercado financeiro. E aí nasce como um conjunto de normas que busca fazer um movimento de padronização e homogeneização de relatos financeiros sobre sustentabilidade, análogo àquilo que a IFRS fez anos antes com a estruturação das normas contábeis dela, que hoje são as normas internacionais de relato financeiro mais adotadas. Então, a gente está falando de um movimento que nasce no mesmo chapéu de organização. A IFRS, por meio da IFRS Foundation, então, se preocupa em trazer normas focadas em sustentabilidade, assim como no passado ela fez, lançando normas para o mercado financeiro que foram adotadas aí pelas grandes economias do mundo. Na década passada, 2 movimentos aconteceram ao longo do tempo. A gente não vai falar muito detalhadamente disso por conta de tempo, mas a gente teve 2 movimentos muito importantes que explicam um pouco onde a gente chegou. Em primeiro lugar, a gente tem o movimento do relato integrado, que dura a década passada, né, e já agora, em 2021, gerou uma fundação que foi incorporada pela IFRS Foundation, e temos a estrutura de relato integrado, né, que, como alguns daqui até sabem, estavam na turma, né, nas turmas recentes, a gente fornece no Brasil cursos certificados pela IFRS de relato integrado. No paralelo, desde 2011 existe o SASB, né, que é um board pensado em padrões de divulgação e sustentabilidade, que resultaram em 2018 no lançamento das normas SASB, que estão agora aqui no Brasil, né, Estevam, Ju, vivendo uma ascendente, mais empresas adotando a SASB, o que é muito interessante. Tudo isso acontece em paralelo ao desenvolvimento das diretrizes da GRI, muito famosas e mais adotadas aí no relato de sustentabilidade, que hoje são normas, né? Que tem uma visão um pouquinho diferente
O Estevão vai falar disso um pouco lá na frente, quando a gente fala de materialidade, enfim. E é importante ressaltar que em 2013 a gente teve o lançamento da Estrutura Internacional de Relato Integrado, com uma série de conceitos que estão sendo aí abertamente incorporados por várias organizações, falando de visão de capitais, modelo de negócios, e incentivando esse movimento de ter relatórios mais estratégicos e focados nos provedores de capital, né? Para além da abordagem multi-stakeholder que já está consolidada, ter um olhar focado no processo de criação de valor e nos temas que afetam a criação de valor, sejam temas financeiros, sejam temas não financeiros. Então, é um documento muito importante, que já tem aí, fazendo sua primeira década de vida, né? E com uma grande adoção, com mais de 2.000 empresas no mundo adotando em 70 países. As normas FRS foram desenvolvidas, como a gente falou, né? Paralelamente à evolução do uso do SASB e do relato integrado. Em 2021, o SASB e o relato integrado se juntam, e em 2022, eles entram na estrutura da FRS Foundation, por meio da incorporação da Value Reporting Foundation na FRS Foundation. Essa entidade, então, passa a difundir globalmente uma série de recursos e documentos, como as normas SASB, né, que são dezenas de conjuntos de indicadores para setores da indústria, e, no paralelo, a FRS Foundation segue no movimento do relato integrado e inicia a preparação das normas FRS. É um processo colaborativo, que foi estruturado internamente com um conselho, um board, chamado ISSB. Aí, à direita, vocês têm alguns números que vão estar no nosso estudo, né, que a gente vai lançar pela Report agora. Foram mais de 1.400 participações numa consulta pública feita ano passado. A gente teve aí 10 encontros de deliberação sobre tópicos trazidos na consulta pública, mais de 400 sessões em todo o mundo para falar com standard setters, representantes de empresas, acadêmicos, né? Então, a promessa é a de um processo que escutou todas essas partes e que traz normas que traduzem financeiramente riscos e oportunidades de sustentabilidade, com uma linguagem que já é amigável para o mercado de capitais, que atende àquilo que os investidores efetivamente precisam e que prometem ajudar na combinatória de frameworks e normas e diretrizes e índices e tudo mais que as empresas já têm que responder de alguma forma. E aqui, só para contextualização, a gente também tem essa tela lá no nosso estudo. É uma linha do tempo que a gente construiu só para contextualizá-los, né? Não dá para a gente... Não é nosso objetivo aqui a gente falar de todos esses pontos, mas só para vocês verem que a gente tem uma caminhada desde o lançamento da GRI, passando pelas versões da GRI, CDP, TCFD, Relato Integrado, SASB, Pacto Global, ODS, enfim, uma quantidade imensa de coisas que ajudaram a tornar esse ambiente do relato e da comunicação de desempenho mais organizado, a gente pode dizer, e que, ao longo do tempo, ganha, então, uma escala muito melhor e uma possibilidade maior de incluir empresas de diferentes segmentos e portes nesse mundo que a gente tanto incentiva, que é o mundo da comunicação de resultados e sustentabilidade. Então, esse é um pouco o panorama, só para a gente poder começar aqui a nossa conversa, né? Gente, se alguém tiver algum comentário, a gente vai ter uma sessão no final para dúvidas e bate-papo, mas se quiserem colocar alguma coisa no chat, fiquem super à vontade, a gente está de olho, né, Ju e Estevão? Se a gente... se for alguma coisa que vale a pena, aí o Estevão, a Ju vão fazer intervenções, quando a Ju estiver falando, Estevão, eu, enfim, fiquem super à vontade, ou se quiserem aguardar para o final, sem problema também, tá bom? Então, esse é o cenário. Então, 2023 é marcado aí como o ano de lançamento dessas duas normas. E aí chega a hora da gente pensar assim, tá, se você é uma empresa de capital aberto, se você é uma empresa de capital fechado, é de capital aberto, mas com um controle muito claramente definido, ou com um controle mais difuso, você já está no Easy, está no Dow Jones, está há anos no relato integrado, como é que fica a vida de diferentes tipos de empresa ao longo do tempo, quando se chega na hora de aderir ou de entrar nesse mundo das normas? É isso que, de uma maneira, deixando muito claro, né, muito ainda inicial, acabamos de ter o lançamento das normas, é importante ressaltar isso, a aplicação ainda vai começar, então a gente vai trazer o que a gente ouviu na conferência e o que a gente observou a partir de uma leitura extensiva das normas, né, Ju? Eu acho que esse é o foco nesse momento, que é um momento de muito aprendizado para todo mundo, para as consultorias de planejamento de estratégico, para as empresas, para os reguladores, que também vão ter um trabalho grande aí pela frente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas normas, olhando para uma estrutura mais ou menos parecida. Primeiro, a gente fala de como elas são estruturadas e que documentos elas têm. Depois, como é que a gente faz a aderência ou a conformidade
a elas, quais são os grandes conceitos aí dentro e de que forma é feita a chamada, né, no inglês o pessoal usa muito esse termo, interoperabilidade entre essas normas e outros tipos de referência que já são consolidados e importantes para o mercado, tá bom? Eu vou começar aqui com a S1 e a Ju vai falar da S2, mas só para a gente enfatizar o que eu falei ainda agora, com essa salada de siglas e órgãos, é que a gente tem, dentro da estrutura da FRS Foundation, 2 grupos que conversam muito, obviamente. Um é o IASB, que já tem um histórico muito grande e que é o responsável pelas normas internacionais de relato financeiro. O foco, obviamente, é permitir que organizações de diferentes setores e lugares desse planeta possam demonstrar seus resultados econômico-financeiros seguindo padrões mais ou menos estabelecidos, né? Já é adotada aí pela maioria dos mercados, podendo ser usada também em combinação com outras, ou, enfim, podendo ser usada uma norma local, que tem tradução, né, digamos assim, ou diálogo com a IFRS. E, de outro lado, o ISSB, que é um pouco mais jovem, e que resultou no desenvolvimento das normas internacionais de divulgação de resultados financeiros relacionados à sustentabilidade. Então, digamos que a FRS Foundation anunciou agora em junho que ela fechou o ciclo de ter as 2 coisas, né? Normas para demonstração financeira, para divulgação financeira, e normas para divulgações de sustentabilidade. O objetivo disso tudo junto não é falar sobre todos os impactos socioambientais de uma organização. Isso é muito importante, e a Ju vai enfatizar muito isso na fala dela sobre a S2. É enfatizar não sobre qualquer coisa ligada a emissões, a compliance, direitos humanos, fornecedores, água, resíduos, tributos, não. É olhar para aquilo que é decisivo para a tomada de decisão do provedor de capital e traduzido para uma linguagem financeira, de que maneira esses dados impactam o processo de criação de valor de um negócio. Então, a gente tem um olhar um pouco diferente em relação a outras normas já existentes, como é o caso da GRI. Tá? A gente vai enfatizar isso aqui. Então, como é que o chair do ISSB chamou no seu post do LinkedIn, né, Ju, do dia 26 de junho, de manhã, como é que ele chamou a S1? E eles repetiram essa fala durante o evento. A norma-mãe. E eu acho que isso diz muito sobre o que ela significa ou o que ela representa. Ela é o primeiro documento a ser lançado, né, junto com a S2, ok, mas ela é a norma S1, e ela traz um conjunto de conceitos, orientações e indicações de como aplicar as normas FRS de sustentabilidade. Ela é pensada como uma norma-mãe no sentido de que ela é um chapéu e ela congrega outras normas que envolvem temáticas de sustentabilidade que são vitais para o negócio. Então, neste momento, nós temos também lançada a S2, que corresponde a orientações sobre clima, né? Orientações relacionadas ao clima de divulgação de resultados, impactos, riscos e oportunidades. Ao longo do tempo, a expectativa é que haja S3, S4, S5, né, Ju? Que haja outro grupo aí de normas que vão ser combináveis a S1, e ela conta com um bloco mais robusto de conteúdos, porque ela, na verdade, direciona uma organização a olhar para riscos e oportunidades de sustentabilidade e estabelecer disclosures, estabelecer divulgações de desempenho coerentes com esses riscos e oportunidades que forneçam informação importante e decisiva para o provedor de capital. Então, o documento está estruturado em 6 blocos de conteúdo, de objetivo, escopo, fundamentos e conceitos, né? Conteúdo core, divulgações e avaliações, incertezas e erros. Essa estrutura, vocês podem ver, quando a gente for depurar, e principalmente na S2, né, Ju? Está muito inspirada no TCFD, que é a famosa Task Force on Climate Related Financial Disclosures, né? Que são essas normas de divulgação relacionadas ao clima que muitas empresas, inclusive alguns de vocês que estão aqui já são craques nisso, né? De utilizar o TCFD para reportar risco, estratégia e gestão climática. Então, a gente percebe na FRS, isso veio da consulta pública, uma estrutura da norma que é totalmente incorporada ou totalmente alinhada com os requisitos do TCFD. Inclusive, alguém fez essa pergunta lá numa mesa que eu e a Ju estávamos, e a resposta foi: quem relata TCFD, relata, né? Quem conseguir relatar de acordo com a FRS S1, S2, vai estar atendendo aos requisitos gerais do TCFD.
Tá? Isso é muito importante. E também, e aqui é um ponto que no curso de relato integrado que a gente terminou sexta-feira agora, se perguntou muito, os conceitos da estrutura internacional para relato integrado são como o solo ou a base onde um relato FRS deverá caminhar. Então, todos os conceitos do relato integrado, conectividade da informação, a noção de materialidade que a gente tem aqui, né? A ideia do modelo de negócios, da abordagem multicapitais, tudo isso está dentro das orientações conceituais da norma S1. Os documentos S1 são vários, a Ju também vai falar, no S2 também tem alguns, mas a gente tem no S1 não só as normas em si, que são esse primeiro bullet aí, né, General Requirements e tal, mas a gente também tem um documento que dá exemplos de aplicação e orientações de como combinar a FRS com as normas SASB ou CDSB. Tem um documento que detalha toda a deliberação da SSB e como foi desenvolvida a norma, eles deixaram isso como um registro histórico. E tem um documento que se chama de Effects Analysis, que ajuda a organização a tomar decisões sobre quais são os benefícios e os investimentos necessários na aplicação das normas FRS. Isso é muito inspirado, pessoal, no que se fez com a norma FRS de relato financeiro. Também tem um monte de documentos e apêndices para orientação. Em relação aos conceitos, tem dois que a gente quis trazer para vocês aqui com mais ênfase. O primeiro é o de materialidade, né, que traz uma concepção, e a gente já vai ver uma tela bem interessante sobre isso, que alinha o conceito de materialidade das normas FRS àquele conceito que a gente já vinha defendendo lá no relato integrado. Uma preocupação com um olhar e um processo de determinação de temas relevantes ESG que considere a capacidade desses temas afetarem o processo de criação de valor e afetarem a qualidade das decisões dos investidores. Ou seja, um tema é material se ele pode afetar substancialmente um processo decisório de alocação de capital, e é material se pode afetar a criação de valor da organização, o processo de criação de valor. É uma visão que é muito importante porque ela vai direcionar os indicadores, né, Ju, na hora da definição dos indicadores de performance. A segunda é totalmente alinhada ao relato integrado, é a conectividade da informação. Então, um bom relatório FRS vai ser um bom relatório integrado nesse sentido. Ele vai trazer a conexão entre conteúdos não financeiros ESG com os dados de desempenho econômico-financeiro. Inclusive, claro, as normas IFRS S1 e S2 são feitas para casar com as normas FRS de relato financeiro. Aqui à direita vocês têm um quadro que vem do nosso estudo, né, que mostra exatamente esse processo de tradução e de que maneira, e a gente fez uma tradução, gente, muito, é importante fazer essa ênfase aqui, a gente traduziu internamente, mas vai haver, certamente, uma divulgação de versões traduzidas oficiais e pode haver alguma diferença terminológica, né? Estevam, é importante te dizer isso, foi uma tradução feita neste momento pela gente. Então, vocês veem, o objetivo está muito claro, a norma exige que uma entidade divulgue informações sobre todos os riscos e oportunidades ligados à sustentabilidade que poderiam ser considerados razoavelmente capazes de afetar fluxo de caixa, acesso a financiamento e custo de capital em curto, médio e longo prazos. Então, são riscos e oportunidades de sustentabilidade que afetam efetivamente o negócio do ponto de vista econômico-financeiro. Os usuários primários dos relatos são os investidores existentes e potenciais, provedores de capital e outros credores. Não é que essa norma não sirva para falar com o fornecedor, com o consumidor final, cliente, comunidade de entorno. Não é isso. Mas o usuário primário do relato, assim como no relato integrado, né, gente? É exatamente o que o relato integrado já defende há 10 anos, que a gente converse mais com o investidor. E a materialidade é o que a gente acabou de falar ali, né? É basicamente uma informação que tem que ser divulgada e é material na visão das normas, se omitir, obscurecer, esconder, distorcer, enfim, a informação, influencie a decisão de um investidor baseada nesse relatório. Aí, Estevam, tu poderia comentar um pouquinho melhor sobre a materialidade aqui, né? Pessoal, no momento em que foram lançadas as normas IFRS S1 e S2, algumas vozes, né, surgiram algumas vozes criticando, dizendo a IFRS perdeu a oportunidade de incorporar a dimensão do impacto, a materialidade de impacto. O fato é que a IFRS não tinha legitimidade para falar de materialidade de impacto. Ela tem legitimidade para falar apenas de materialidade financeira, porque ela fala para os investidores, para os provedores de capital.
E este quadro aqui da EFRAG, ele é muito claro ao mostrar isso. Você tem a materialidade financeira que interessa aos investidores, que é o quê? O clima impactando, aqui o exemplo usado é o clima impactando a empresa, o fluxo de caixa, o valor do curto, médio e longo prazo da empresa. Isto é a materialidade financeira. O outro lado da moeda é a empresa impactando o clima. Esta é a materialidade de impacto. Esta é a materialidade olhada pela GRI. A materialidade financeira é olhada pelo IFRS. A lógica, né, no capitalismo de stakeholders é que a empresa olhe as duas materialidades, tá bom? E é isso que a Report defende. Guto, bola para ti. Inclusive, há um debate durante a conferência, né? Eu e a Ju ouvimos isso em diferentes sessões, sobre, mas então estão colocando aqui, estão meio que enterrando a discussão sobre dupla materialidade e tal, vai acabar, não é a visão de vocês, e aí foi colocado. Aqui estamos falando de materialidade financeira, não estamos falando de materialidade de impacto. É o que a gente pode chamar de materialidade de valor, né? Porque ela é financeira, mas ela está falando para uma abordagem baseada em valor. Aquilo que é decisivo para o investidor alocar recursos, aquilo que é decisivo para um acionista entender o rumo da sua empresa, aquilo que é decisivo para qualquer credor entender o negócio, em termos de como ele está sendo impactado, é a preocupação central. É uma ênfase importante porque, para quem já está trabalhando no relato integrado, muitas empresas aqui no Brasil têm adotado o relato integrado, né, Estevam, que busca a dupla materialidade justamente no esforço de tornar essa materialidade mais conectada aos fatores externos que afetam a organização. E o que a gente está falando... Acho que vale comentar que a Report foi a consultoria que trouxe a metodologia da dupla materialidade primeiro para o Brasil. A gente já realizou 39 processos, entre eles para Eco-Rodovia, CBA, AMAG, Bradesco, e tem 7 em andamento hoje, né? Então, a gente teve também um grande aprendizado na abordagem dessa dupla materialidade, dessa materialidade das duas faces da moeda, digamos assim. E que vai ser cada vez mais, né, Estevam, requerida Sim. por mercados como o europeu. Então, qualquer empresa, basicamente, que tem operações na União Europeia, inevitavelmente vai trabalhar com a dupla materialidade ao longo do tempo. O que eles colocaram lá, que eles não querem, né, não é uma visão de competição de dupla materialidade, a gente não quer eliminar. Não, eles só estão dizendo assim, a nossa legitimidade, como o Estevam colocou, a nossa expertise no desenvolvimento dessa norma aqui está de olho na materialidade financeira, que é uma materialidade, como a própria GRI coloca na normas versão 2021, né, Ju? Coloca claramente que um tema de impacto gerado, que é a materialidade de impacto social e ambiental, que é a materialidade historicamente mais usada, e é a materialidade muito alinhada com as normas GRI, por vezes um tema de um impacto gerado pela organização nos seus stakeholders, ele volta com a cara de um impacto sobre o negócio. É o caso da mudança climática. Uma empresa que impacta no clima, ao mesmo tempo é impactada. Então, na verdade, o que a gente pode entender essas normas vão ter um olhar mais focado na materialidade financeira, mas a combinação e o uso de diferentes plataformas de comunicação de desempenho ESG pela organização, que não só um relatório IFRS, que não só um relatório socioambiental, a combinatória dessas plataformas de divulgação de desempenho vai ajudar a empresa a entender todas as dimensões do seu impacto e os vários lados da moeda, né? Mas de cara, então, fica aqui a ênfase nossa de que, de fato, o conceito de materialidade que eles estão usando lá é um conceito que vem das normas FRS, vem do relato integrado, vem desse olhar para como uma organização é afetada por temas ESG que vem em sua direção. Certo? Isso. Perfeito, Guto. Aqui é a Ju falando, só para responder o que o Bruno perguntou aqui sobre o foco da IFRS, sim nos investidores, né? Por isso que a materialidade financeira é a relevante, é o escopo que está nas normas, né? E essa discussão que a gente encampou aqui, para deixar isso bem claro, que o foco do público, né, da IFRS e das normas IFRS sim, os investidores, né? A gente até brincou, né, Ju, quando a gente entrou lá, que a gente viu muito mais gente do universo de auditores, de investidores, de reguladores do mercado financeiro dos países, inclusive nos apresentadores, do que
a gente brinca, né, a bolha mais da sustentabilidade, realmente, porque havia mais gente ali ligada com esse mercado, porque essas normas nascem com esse foco, né, Ju? E aí, trazendo um olhar, né, da materialidade de impacto, que o Guto já falou sobre a GRI, de fato, hoje nas normas da GRI, o olhar é materialidade de impacto, que é aqui esse nosso lado direito aqui, como que a organização, né, as atividades da organização impactam a sociedade e o meio ambiente, e a economia também. A GRI fez uma publicação recente trazendo o olhar da dupla materialidade. Não estão nas normas GRI ainda, né? O processo de materialidade que a GRI coloca no seu caderno 3 é uma sugestão de processo com foco na materialidade de impacto. Mas ela já sinalizou que a dupla materialidade, ela é bem-vinda, né, num contexto em que se tem aí uma abordagem multi-stakeholder. De um lado, se olha para os interesses dos investidores e faz ali um aceno para a IFRS, até pensando no relatório multi-framework, mas sem deixar de fazer análise crítica em relação à materialidade de impacto. Então, foi perguntado pela Márcia, então já aproveitei aqui para responder. Acho que a gente já pode seguir para os outros temas. A gente quis trazer mesmo porque é um ponto que causa muitas dúvidas, né? Então, a gente deu esse passinho para trás para trazer esse contexto para vocês. Bom, né, tentando trazer aqui uma síntese de como fazer um relato que esteja in accordance com a FRS, né? Eles falaram, muito claramente, as pessoas perguntaram, como é que é? Vai ter auditoria, não sei o quê? Primeiro passo importante para a gente entender. Agora começou o trabalho de diálogo da FRS Foundation com os reguladores. Então, sim, a expectativa é que isso se torne uma normativa, né, Estevam? Inclusive, a gente sabe de conversas, isso já está em debate no Brasil, né? O Brasil não é um mercado que demora para adotar essas coisas, pelo contrário, e a gente tem aí um movimento para que isso se torne mas mandatório, eu digo para empresas listadas, né? Mas até o momento ainda não. A adoção, como a gente vai falar, Ju, mais para frente, começa a partir do período de relato do 1º de janeiro do ano que vem. Mas o que é importante de saber desde já? Como estar em conformidade, né? As normas têm uma série de orientações, a gente está trazendo só um resuminho aqui, né, para ficar mais claro, mas o primeiro passo é determinar a materialidade. Ou seja, para quem faz um relatório GRI, para quem faz um relatório integrado, já sabe que a materialidade é o ponto de partida, né? Então, a determinação da materialidade tem uma série de orientações dos parágrafos B13 e B37 do documento, que vão explicar como você identifica os temas, pondera sobre a importância deles, combina-os ou agrega alguns desses temas materiais, analisa à luz do mercado local e das regulamentações locais, por exemplo, um mercado que, né, tem algum tipo de regulamentação sobre qualidade, sobre água, sobre emissões, clima, carbono, enfim. E, por fim, você analisa também as informações que são consideradas sensíveis e estratégicas para o negócio. Então, ele explica direitinho o processo da materialidade que deve ser adotado nessas normas, que é um processo muito alinhado à materialidade de valor ou materialidade financeira. A gente tem também um processo de identificação que, de novo, não corresponde à dupla materialidade num primeiro momento, está olhando para aqueles temas que têm importância para o processo de criação de valor no curto, médio e longo prazo da empresa, ou seja, temas que podem representar oportunidade de aumento de valor, risco de perda de valor ou forma de conservação e preservação de valor. E também aquilo que o investidor quer saber para tomar decisões de uma forma mais coerente com como a empresa realmente está. Isso é o primeiro passo. Então, você levanta lá, numa empresa do setor de alimentos, você levanta lá, consumo responsável, circularidade em embalagens e mudança climática. Tá. Determinou-se que é material no processo completo e tal. Na sequência, você vai olhar para os conteúdos core. Os conteúdos core, como a gente falou lá na estrutura da norma S1, são conteúdos gerais da organização que dizem respeito aos 4 eixos que são os mesmos do TCFD. Ou seja, são os mesmos eixos que o TCFD vem solicitando há anos, né, Ju? Se eu não me engano, desde 2018, mais ou menos, 2019. É pedido que você fale sobre como é a sua governança em relação a riscos e oportunidades, só que aqui não é de clima só, é de sustentabilidade. Qual é a estratégia que você tem no negócio que dialoga com esses riscos e oportunidades ESG? Como você faz o acompanhamento e gerenciamento de riscos
e como você desenha e estrutura métricas, indicadores e metas para isso. Então, esse processo desses 4 grandes blocos vai resultar numa lista grande de tópicos que têm que ser respondidos no relato. Tá? Não é a mesma coisa, mas fazendo um paralelo estrutural, lembra um pouco, né, Ju, quando a gente olha para os conteúdos gerais de outras normas. São conteúdos que falam mais da empresa, de como ela se organiza e como ela se planeja. Ainda não se aterrissou nos microtemas aqui. Você apresenta basicamente o modelo de negócio, é uma coisa que está lá no relato integrado, que aqui também tem uma força grande. Explica muito bem a sua governança e como a governança está relacionada com as decisões relacionadas à sustentabilidade, desde qualificação dos executivos e líderes até processos de remuneração, bonificação, tomada de decisão colegiada, instâncias e organismos, tudo isso. E a estrutura de gestão de riscos e oportunidades, que para quem faz relato integrado já sabe, né? Como falar de gestão de risco num relato integrado é um processo muito mais minucioso do que num relatório de sustentabilidade clássico, né? Que não está olhando para o investidor com prioridade. E, por último, aí vem a questão da norma. Você, depois que relata o conteúdo core e que definiu os temas, você vai, então, separar o set de indicadores de sustentabilidade a reportar. Como? As normas FRS, isso desde a consulta pública já estava, né, já estava aparecendo que ia para esse caminho, elas não vão trazer dentro delas os indicadores específicos de cada indústria, cada setor que tem que ser respondidos. Para isso, ela vai usar recursos que já foram feitos e que já tiveram um trabalho enorme de consolidação. Quais são, essencialmente? Normas SASB. Então, eu defini como tema material circularidade de embalagens. Eu sou uma empresa de bens de consumo e alimentos. O que eu vou fazer? Vou lá na norma setorial SASB do setor, abro o set de indicadores, faço a correlação com a materialidade e divulgo esses indicadores. O foco, e está muito claro, a gente perguntou, né, Gil? Tanto eu quanto tu em momentos diferentes. É SASB e SASB ponto final? É SASB. Tá? O relato integrado é a estrutura do relatório, basicamente, toda. O SASB é o conjunto de indicadores que você vai abastecer o relatório com base nos indicadores SASB, que são muito setorializados. E você pode também, tem até um asterisco aí, né, Ju? Utilizar outras diretrizes, como a norma europeia, né, que vai sair aí, quer dizer, as diretrizes europeias de divulgação de sustentabilidade, as normas da GRI, as diretrizes do CDSB e por aí vai. Mas o que é mandatório para estar em accordance é usar as normas SASB em conjunto com a S1 e com a norma S2, que a Ju vai falar já já. Por último, assim, a gente tem no estudo que a gente vai divulgar para vocês uma página de tira dúvidas sobre cada norma, né? Mas o que é importante dizer? As normas S1 devem ser usadas em relatórios anuais ou integrados, sempre com as normas SASB, e podem adotar as normas IFRS ou a BRGAP. Eles falaram isso lá. Pode usar as normas financeiras do país. As famosas, né, no Brasil a gente tem a BRGAP. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, ainda não temos obrigatoriedade, mas a FRS Foundation vai trabalhar bem rápido para ter uma regulamentação nos mercados. A S1 e a S2 dialogam muito, eu vou deixar isso mais com a Ju, porque a S2 é a que mais evidencia essa integração, com outras referências, outros frameworks, né? Esses ligados ao clima, e como a gente já falou, relato integrado e SASB estão 100% ligados. Sobre a GRI, é uma conversa em andamento. A gente sabe que muitos temas GRI, e materialidade GRI, como a Ju falou, já respondem a alguns temas que são decisivos para o investidor e para o futuro do negócio. Então, eles colocam como, adicionalmente a SASB, poderem ser reportados indicadores nesse sentido. Certo? Então, esse é o primeiro momento aí sobre a S1. E aí, sobre a S2, finalmente eu passo a palavra para a Ju, que vai apresentar para a gente essa norma que é focada especificamente em temas relacionados ao clima. Perfeito. Então, o tema, né, prioritário, né, os temas centrais, na verdade, que a S2 traz, é sobre a resiliência climática, ou seja, o quanto a organização está preparada para ser resiliente a questões climáticas que possam ocorrer, né, as questões das mudanças climáticas. Então, riscos físicos, por exemplo, que eu trago no próximo slide, e quanto ela está sendo proativa,
né, e um player para a transição para a economia de baixo carbono. Então, quanto que ela está se preparando e tendo ações proativas para essa economia de baixo carbono. Então, o termo, né, que a IFRS usa é a transição climática. E super importante que as normas, elas nasceram já com esse objetivo de serem interoperáveis, ou seja, de estarem conectadas, de usarem as melhores práticas daquilo que já era existente, né? Esse foi um ponto muito claro que eles trouxeram na conferência, mas que a gente acompanhando há muito tempo, que desde o início das discussões, a gente vê, de fato, uma preocupação nesse sentido. Então, como vocês já viram que o Guto falou, existe ali a estrutura do TCFD, ela se mantém. E, então, as organizações que já estavam acostumadas a relatar TCFD, já se sentem, né, mais preparadas ali, devem se sentir, trago essa boa notícia para vocês, mais preparadas para relatar, de acordo aí com a estrutura do IFRS2. E traz, né, uma metodologia do GHG Protocol, que a gente vê que é, de fato, a mais adotada, como a metodologia básica para inventários de gases do efeito estufa. Então, isso vem forte justamente para trazer uma métrica comparável. Qual é a exceção, né, em relação à metodologia? Se alguma questão regulatória de algum país que não prevê, né, tem ali outra metodologia, tudo bem, utiliza-se aquilo que é regulatório. Mas, caso contrário, deve-se utilizar a metodologia do GHG Protocol para os inventários de gás de efeito estufa. A data é a mesma da data do IFRS, a data de efetividade, né, quando começa a valer. Então, para relatórios que tenham ali o ano referência, a partir de 1º de janeiro de 2024. Ou seja, se um relatório ali é anual, sua organização ela vai relatar de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, espera-se que a sua publicação em 2025 já esteja considerando, né, as novas, a data de efetividade, as novas normas. E um adendo, né, existe toda uma discussão regulatória. Ontem a IOSCO, que é a CVM global, digamos assim, para fazer uma analogia aqui, ela fez um comunicado importante dizendo que fez uma leitura geral das normas, está de acordo e vai levar a discussão regulatória para acelerar que os organismos regulatórios de cada país, então, que realmente a CVM aqui no Brasil, por exemplo, adote as normas IFRS como diretriz regulatória mesmo, tá? Então, existe uma aceleração dessa agenda regulatória em torno das normas IFRS de sustentabilidade. Então, esse é um ponto importante sobre a data de efetividade, porque tem a data de efetividade que a IFRS setou, né? Mas a gente pode ter novidades em relação à data de efetividade regulatória, que, por exemplo, a CVM pode resolver, tá bom? Importante, né? Uma dúvida que estão trazendo para a gente, em relação assim, posso começar a me antecipar? Pode, né? Tanto para FRS 1 e S2, então quero, no próximo ciclo, já fazer esse exercício. No caso, isso tem que ser apresentado, né, no relatório, tem que ser informado que a organização está se antecipando, tá bom? E se ela for responder a S2, ela precisa também responder a S1. Então, existe essa possibilidade, desde que haja clareza de que a organização está se valendo dessas normas no seu reporte. Alguém abriu o microfone? Não. Então, quando a gente fala, né, em gestão de riscos e oportunidades relacionados ao clima, a gente está falando de riscos físicos, riscos relacionados à transição climática e oportunidades relacionadas às questões climáticas, tudo na perspectiva, como o Guto já trouxe, que a gente bebe lá do relato integrado, na perspectiva de criação de valor e de impacto nas operações, né, nas operações da empresa, considerando a questão financeira. Então, Ju, me dá um exemplo. Então, isso afeta, por exemplo, um risco que afete a tomada de crédito a juros mais baixos? Isso é um exemplo.
A linguagem financeira, né, a linguagem de mercado financeiro é o mais importante aqui. Então, a tomada de decisão em relação ao público investidor, né, é, de fato, o grande mote das normas IFRS. Então, eu trouxe aqui para vocês exemplos de como aparecem, trazendo os eixos que seguem os mesmos do TCFD. Então, uma pergunta sobre governança, né, no eixo de governança. Vem, por exemplo, assim, como e com qual frequência o órgão de governança, o mais alto órgão de governança, como, por exemplo, o conselho, e os seus membros são informados sobre riscos e oportunidades relacionados ao clima. Então, espera-se da organização uma capacidade de responder isso de forma muito clara, né? Então, olha, esse tema é apresentado na organização em todos os encontros ou não, temos um tema, né, uma sessão temática para falar do assunto, cada organização tem a sua resposta. Não importa qual resposta seja, importa que ela esteja clara, né, e que se tome, né, se coloque isso com transparência nos relatórios. Então, estratégia, no pilar de estratégia. Bem claro, a resiliência da estratégia da organização e seu modelo de negócio relacionados ao clima, que ela vai trazer. Na norma está mais detalhado, eu trouxe só o resumo para vocês, mas, como eu falei para vocês, resiliência climática é um tema central dessa norma, então vai aparecer claro em estratégia. Informações sobre o plano de transição relacionado ao clima, o quanto que a organização está fazendo o seu diagnóstico em relação aos temas, né, de sua jornada climática e se preparando, né, para ser ativo no plano de energia de transição para a energia de baixo carbono. E aqui é basilar responder, por exemplo, o inventário de gás de efeito estufa. Então, se sua organização, né, se vocês pretendem, né, a gente entende que essa agenda vem forte no mercado de empresas de capital aberto, né, então é importantíssimo, né, ter um inventário realizado aí nas normas, nas metodologias do GHG Protocol para aderência às normas de sustentabilidade aqui da IFRS. Gestão de riscos, exemplo. Se e como a entidade prioriza os riscos relacionados ao clima em relação a outros tipos de riscos. Então, aqui uma pergunta sobre priorização de riscos. Tem perguntas sobre identificação, tudo, estou trazendo um exemplo para vocês. E métricas e metas. Então, qual que é a meta e qual é a métrica, né, de sucesso, né, de avaliação de sucesso dessa meta? E qual é o objetivo dessa meta? É uma meta que ela vai olhar para mitigação, para adaptação, para conformidades com iniciativas, por exemplo, como o SBTI, ou para conformidade em relação a questões regulatórias que a organização esteja sujeita. Então, um exemplo de como que aparecem aí os disclosures, os pedidos de divulgação em relação à norma. Ju, tem uma pergunta bem interessante no chat, que é do Thiago, conversa muito com aquele alinhamento dos critérios de emissão de escopo 3, que a gente ouviu lá na conferência. Ah, legal. Pode Como falar. as normas vão impactar a cadeia de valor, se tem uma padronização baseada nela para as empresas da cadeia. É bem alinhado, né, já com CDP, GHG, né? Sim, considera-se aquilo que a metodologia do GHG, existe até um momento de entende-se, né? O que é interessante dizer aqui, que acho que até o próximo slide, que o escopo 3 ainda é uma dor para grandes organizações, que são o inventário de emissões indiretas, então, por exemplo, da cadeia de valor da empresa. Entende-se que essa é uma dor, né? É um desafio para que as organizações tenham inventários que considerem o escopo 3, metas consistentes que considerem o escopo 3. Pode colocar para o próximo, que eu acho que eu falo disso. Que existe o próximo slide. Caiu aqui, eu já vou colocar. Tudo bem. Existe um período que eles falam de alívio, assim, de transição, que a organização pode não ter isso agora no primeiro ano da data efetiva em que ela for adotar, mas ela precisa ali colocar as suas informações relativas ao escopo 1 e escopo 2, e fazer aí ter uma maturidade, uma evolução, buscar essa maturidade, buscar essa evolução em relação ao escopo 3. Então, eu considerei aqui 3 cenários que entende-se que não estamos no mesmo ponto de largada, né? Então, como que uma empresa iniciante pode abordar? Ela vai falar muito nessa questão qualitativa, na sua narrativa qualitativa em relação a riscos e oportunidades
relacionados ao clima. Em progresso, ela já vai ser capaz, né, de colocar dados, por exemplo, um inventário de gases de efeito estufa, informações mais claras, até trazendo uma meta e uma métrica associada ali à sua gestão climática. E quando ela está no avançado, ela tem modelos matemáticos, né? Ela tem previsibilidade estatística, ela está, de fato, trazendo uma abordagem extremamente quantitativa, orientada a dados e bebendo ali daquilo que o mercado financeiro tem de melhor nas suas previsibilidades, enfim, em toda a questão da agenda financeira mesmo. Focado sempre em riscos e oportunidades climáticos. No próximo, eu também falo do escopo 3. Trazendo aqui esse ponto, assim, é isso, gente, é uma dor ainda o escopo 3, poucas organizações têm uma capacidade de trazer o escopo 3 em detalhes, né, e o IFRS sabe disso e entende que até no primeiro ano, ali, passando ali 2025, as organizações já vão estar mais preparadas e a norma vem ajudar a elevar essa barra. Então, tem um ano, né, em que as organizações não precisam relatar informações em relação à sua emissão na cadeia de valor, né, as suas emissões indiretas. Mas, como eu já disse, informações relativas ao escopo 1 e 2 são requeridas a partir da data de efetividade. Entende-se que essas informações já devem, né, ser consideradas, né, já devem estar apuradas e metrificadas pelas organizações. Exato. Bom, pessoal, e até para a gente poder ter aí certinho o nosso tempo de diálogo, né? A gente vai agora falar para vocês um pouco sobre o que a gente entende como impactos que essas normas vão trazer no mundo do relato SG. Muitos de vocês já estão colocando no chat considerações super importantes, né, sobre isso, são pontos que a gente também viu aparecerem muito nas perguntas durante a conferência. E, bom, o que a gente tem de informação concreta, a gente já pretende compartilhar com vocês aqui por meio do estudo que a gente vai lançar também. Bom, um primeiro passo importante é relacionado aí com a adoção. Então, o que significa dizer que está valendo a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem? Relatórios que tenham como escopo de período, digo, né, em termos de tempo, iniciados em 1º de janeiro do ano que vem, já podem e devem, né, ser baseados, estar em accordance com as normas S1 e S2. O nosso mercado aqui no Brasil, a gente tem alguma resolução já lançada sobre isso? Não. Então, no primeiro momento, a gente está orientando pela Report, né, Estevam? A gente vai estar junto com as empresas, a gente sempre esteve junto, a gente pretende continuar junto com essa nova norma para fazer já as aplicações, mesmo que no primeiro momento em caráter experimental, e a gente vai iniciar esse processo, então, a partir do 1º de janeiro do ano que vem. Relatórios, a empresa faz um relatório semestral, ou bienal, ou, né, de 7 meses, enfim, ano safra, não importa. A partir do dia 1º de janeiro, se o escopo inclui datas a partir daí, a gente está falando de um relatório que poderá seguir as normas S1 e S2. A Ju já adiantou... Pode falar. Acho que vale comentar, eu fiz essa pergunta para a Vânia Borghetti, que é uma especialista e está em contato constante com os órgãos reguladores, né? CVM, SUSEP, Banco Central e tal. E ela acredita que, e ela fala o seguinte, olha, os órgãos reguladores brasileiros eles estiveram envolvidos na discussão do desenvolvimento dessas duas normas. Por isso, ela acredita que a gente terá a regulação ainda este ano por parte desses órgãos reguladores, né? Então, na visão dela, que é uma visão de especialista, então, essa data de 1º de janeiro, muito provavelmente, também estará regulada no Brasil, tá bom? Importante, né? Porque a gente sabe que isso vai representar um desafio para todo mundo, né? Para todo o sistema aí das organizações e das suas consultorias, enfim, né? Então, já estar de olho nisso. A gente tem a Ju falou do Transition Relief, que é o escopo 3, né? Poder ficar para o segundo ciclo. Essencialmente, para estar de acordo, foi o que a gente falou. É seguir os conceitos, estrutura e os requisitos das normas, além da estrutura de relato integrado e da adoção dos indicadores SASB, que são, como a gente viu, a ponta
final desse processo em que você vai buscar os indicadores específicos de cada indústria para reportar seu desempenho. Os relatórios, isso foi uma pergunta que veio antes, a gente queria enfatizar, né? Eles têm que ter o mesmo escopo e período de relato dos relatórios financeiros. A gente enfatiza isso porque, claro, no passado a gente já viu isso. Relatórios de sustentabilidade, até hoje ainda existe isso, né? Relatórios de sustentabilidade que, eventualmente, não têm o mesmíssimo escopo dos relatórios financeiros. A gente tem, às vezes, uma operação, uma joint venture, uma empresa recém-adquirida, que você ainda não conseguiu incorporar indicador de sustentabilidade, mas já bota ali o lucro, o endividamento, né, considerando essa empresa. Pois é, com essas normas, S1 e S2, os dados reportados nos relatórios que abordam essas normas deverão ter o mesmíssimo escopo e período de relato das demonstrações financeiras. Também foi enfatizado muito a questão da tempestividade, né, Ju? Se falou muito disso. Se o objetivo é ter uma linguagem comum para o mercado, é que os dados de sustentabilidade sejam efetivamente digeridos pelos investidores, credores, acionistas e instituições financeiras, é necessário que saia ao mesmo tempo. Então, a gente ainda tem também, não só no Brasil, gente, no mundo, relatórios financeiros que saem em fevereiro, março, e relatórios de sustentabilidade que saem em outubro, novembro, dezembro. Isso não vai mais, em tese, acontecer, né? Você vai ter que divulgá-los de forma concomitante para que, a partir do momento que eles são lançados, a decisão do investidor possa se basear nos documentos, tanto nas DFs quanto no relatório. Uma outra coisa é que a discussão sobre a interoperabilidade das normas financeiras de sustentabilidade e as normas de impacto, como as normas, as diretrizes que virão da Comissão Europeia, como as normas da GRI, elas seguem discussão. Então, a gente espera e acredita, até com base no que foi dito lá e no que a GRI também já soltou, né, Estevam, de comunicados, e, enfim, a gente recebe algumas newsletters também, tem contato com o pessoal, a gente percebe que a GRI está muito próxima e preocupada com esse assunto, no bom sentido, no sentido de poder permitir que as empresas otimizem esforços e melhorem a sua comunicação. Então, essa discussão vai ser na via, não de uma competição, a gente espera, mas na via de uma complementaridade. E aí a complementaridade, né, Estevam, acho que tem muito a ver com o que a gente estava conversando, nós três aqui, agorinha, vai muito na linha de você pensar que você precisa ter um relatório estratégico, olhado para a criação de valor, pensado nas normas FRS, S1, S12 no SASB, com informação voltada para o investidor, e junto disso, centrais de indicadores, databooks ESG, né, sites institucionais de RI, relatórios de impacto, uma série de documentos que sejam navegáveis mutuamente, que sejam referenciados, que não gerem uma profusão de documentos que confunda os públicos, e sim que direcione a atenção a cada público. Então, é só um alerta. Essa discussão está em andamento, ela não está concluída, não existe um white paper da GRI ou da FRS dizendo como usar, isso está em discussão. E aí tem 3 coisas que a gente queria para finalizar, né? Essa parte de falar, e depois a gente vai falar mais do estudo e tal. Pode falar, Estevam, eu ia até te pedir para falar um pouquinho sobre esses tópicos aqui, que são tendências que a gente percebe, coisas que vão acontecendo aí nesses próximos dias. Só queria comentar para o pessoal que a Report está realizando um estudo, a gente realiza estudos anuais e tal, e a gente está realizando 2 estudos, e um deles, que deve sair no final de agosto, que é sobre o futuro do relato, que é exatamente tentando responder com mais, ouvindo especialistas, ouvindo organizações, mostrar o caminho que as empresas já podem começar a trilhar nessa questão GRI, FRS, Europa e tal, SEC, né, a SEC americana. A gente vai lançar esse estudo no final do mês que vem, só deixar alertado o pessoal. Importante, né? Até lembrar, né, Estevam, o estudo mais recente que a gente tem, né, que a Ju, inclusive, estava na edição dele, né, Ju? É o dos caminhos do relato SG, junto com a equipe também de consultoria de conteúdo da Report, toda a equipe da Report participou, que lá em 2021 trazia as discussões, e lá a grande discussão era o desenvolvimento das normas FRS, era a Value Reporting Foundation, FRS Foundation. Então, a gente agora vai fazer um estudo que vai trazer um cenário um pouco mais atualizado, né? Isso. E interessante falar sobre esse cenário que a gente vem percebendo, é o título de um dos slides que a gente trouxe para vocês, é a busca de uma linguagem comum. E um olhar, né, de que existe esforços que devem ser feitos no stakeholder. O que a gente está vendo aqui é uma norma focada nos investidores que estavam carentes de informações para suas tomadas de decisão.
Então, buscou-se ali ser bastante pragmático em relação às questões ESG e como que elas pudessem ser comparáveis, né? Pudessem ser feitas de tal maneira que os órgãos reguladores de cada país pudessem tomá-las como um ponto principal para que fossem informações comparáveis. Mas a gente tem a perspectiva sempre também multi-stakeholders. Então, além dos investidores, quais são os outros públicos que a gente deve responder? Cada organização tem a sua resposta, o seu mapa de stakeholders que vão impactar na tomada de decisão da empresa, nas questões estratégicas. Então, esse ponto é bem interessante, porque umas tendências que a gente vem observando de fato, o relatório multiframes, né, que vai compor diferentes normas em busca de uma linguagem comum para públicos diferentes da organização. É isso aí. E até, né, a gente consolidando um pouco essas dúvidas, esses pontos que a gente está conversando, aqui estão alguns aspectos, né? Então, tem uma coisa muito forte. Se o relatório no ESG vão mudar em termos estruturais, a gente entende que sim, que a gente tende a ter um cenário muito favorável para as empresas que estão na jornada do relato integrado, porque a gente percebe que o relato integrado ele já vinha com conceitos que respondiam a essa necessidade, e agora a gente tem uma norma, que era uma das grandes dores do pessoal do relato integrado, né? Quando se adotava, era, poxa, mas o relatório integrado é pouco taxativo, né? A gente se sente falta de uma norma mesmo, né? Porque ele é muito mais uma estrutura internacional conceitual, né? De guidance e tal. Então, agora, a gente tem os elementos de conteúdo do relato integrado todos lá, os fundamentos conceituais e a norma FRS para fechar o pacote da comunicação focada no investidor. Por outro lado, a gente percebe que os relatórios de sustentabilidade, eles podem, na sua abordagem multi-stakeholder, como o Estevam falou, trazer mais para perto, por meio da dupla materialidade, inclusive, um olhar mais atento aos negócios. E, ao mesmo tempo, atender não só o GRI, mas o que a gente sabe que vai vir de diretriz da Comissão Europeia, né, com a SRS. A gente tem também uma expectativa, né, que é a FRS Foundation, que falou claramente no evento, de relatórios financeiros que falem de ESG praticamente o tempo inteiro. Porque já se percebeu que negócios mais saudáveis são negócios que levam em conta esses aspectos. Essa é uma conversa de 20 anos que eles dizem, chegou a hora, como a Ju falou, de ter uma linguagem comum. A gente tem que falar disso. O segundo ponto é a materialidade, né? A gente brinca que é terreno em disputa, né? A gente espera que não, a gente entende que a materialidade de valor ou materialidade financeira, ela não é a mesma coisa que a dupla materialidade. Mas a gente tem aqui um caminho muito interessante com a dupla materialidade de capitalismo de stakeholders, de dar mais concretude aos relatórios de sustentabilidade para que eles também considerem informação de interesse do investidor, enquanto a gente tenha materialidades financeiras e de valor que atendam 100% aquilo que o investidor precisa, né? E as normas GRI, como a gente falou, alertam para essa complementaridade, né? As empresas vão ter que tomar algumas decisões difíceis, e os standard setters também, a gente colocou aqui. Então, por exemplo, eu tenho muito no meu contato com os públicos, sei lá, com comunidades de entorno e fornecedores, que o tema do desenvolvimento de pequenos negócios locais é um tema hiper decisivo para mim. Esse é um tema que, como a gente sabe, é muito importante para mineradoras, para empresas do agro, empresas que estão em pequenos municípios em geral. Tá, esse tema a empresa vai ter que ponderar. Este tema, ele é muito importante para o meu investidor, dependendo do tipo de negócio, é. Então, o corte da materialidade tende a ser cada vez mais criterioso e levar em conta não só as necessidades legítimas e razoáveis, como a GRI sempre falou nos seus documentos, dos stakeholders, mas a criticidade do tema para a tomada de decisão do investidor e para a criação de valor do negócio no curto, médio e longo prazo. Então, a gente percebe que a materialidade aí não é bem um terreno em disputa, é um terreno que tem visões complementares e que a gente vai ter que aprender todo mundo junto, né, e fazer todo mundo junto da maneira que a gente entende ser a mais contemporânea e mais adequada, né? E, por último, uma coisa que a gente começou falando aqui, a caixa de ferramentas segue crescendo. Então, a gente tem hoje normas contábeis FRS, TCFD, relato integrado, GHG, CDP, SASB, né? A gente vê uma combinatória aí para se preparar num relatório que atenda a S1 e S2. No eixo de impacto, a gente já tem as normas da GRI, a gente vai ter as normas europeias, somadas a todo esse rol de ferramentas também. O que a gente percebe, né, Ju, acho que tu pode falar mais disso do que eu, é que os instrumentos de transparência e gestão climática, a jornada climática das organizações, ganha uma relevância ainda maior para o mercado.
Porque se a gente assume, como o Estevão trouxe aqui no Brasil, se a gente assume que no mundo inteiro os reguladores vão puxar esse tipo de relato, significa que a gestão climática vai se tornar um conteúdo fundante, um conteúdo fundamental para toda empresa em que esse tema for um tema material. E é meio difícil, como a Ju falou, encontrar uma empresa hoje que não tem nenhuma relação com esse tema, né? É um tema em ascendente, né, Ju? Pessoal, acho que, né, Guto, acho que a gente pode tirar aí dessa caixa de ferramentas o TCFD, porque foi anunciado na semana passada que o TCFD encerrou o seu trabalho. Por quê? Porque o TCFD foi incorporado, né, as diretrizes do TCFD foram incorporadas completamente no S2, né? Então, o IFRS ele ficou responsável pelo legado do TCFD, né? Então, o TCFD sai dessa caixa de ferramentas porque ele entrou na caixa do IFRS. Exato. Até E enfatizaram muito isso na IFRS, conferência, né? Que quem responde S1 e S2 está atendendo ao que historicamente já era solicitado pelo TCFD, né, Ju? o IFRS ficou essa responsabilidade de acompanhar esses esforços, né, em relação àqueles já considerados, né, imitados pela força-tarefa, que de fato, né, ganha aí, foi responsável pela estrutura das normas, tanto a S1 quanto a S2, ela segue a estrutura do TCFD. E um ponto que eu queria só comentar, em relação ao CDP, lá atrás ainda, na COP, o CDP falou, a gente vai adotar o questionário, né? O questionário do CDP vai ser fiel ali às perguntas que o S2 trouxer. Então, de forma prática, no questionário terão perguntas consonantes interoperáveis conectadas com o S2, e essa já tinha sido uma sinalização do CDP. Então, para 2025, considerem que este questionário do CDP já vai estar atualizado em relação ao S2. O Gabriel, deixa eu só fazer um comentário aqui, uma pergunta muito boa aqui do Gabriel Buzzi. As normas IFRS S1 e S2 são um padrão para o relatório anual de sustentabilidade que estarão em diálogo com as DFs, ou deverão ser adotadas no contexto das DFs. Gabriel, ainda não tem, né, os reguladores brasileiros ainda não se manifestaram. O que a gente acha? A gente acha que sim para as duas perguntas tuas, sim, elas vão estar junto com as DFs, isso é um ponto. Mas sim, elas também deverão estar junto dos relatórios anuais de sustentabilidade. Então, elas, ao mesmo tempo que vão estar nas DFs respondendo lá ao regulador, elas também deverão estar presentes no relatório de sustentabilidade, porque elas vão falar elas estão em linha com o movimento do capitalismo stakeholders, ou seja, eu respondo à sociedade, respondo aos investidores, mas também respondo à sociedade, porque o sucesso da minha empresa não depende apenas dos investidores, né? Não sei se foi claro ou confuso, mas... É até importante dizer isso, né, Estevam, que, na verdade, a gente percebe que não existe, a gente tentou, até fez essa pergunta lá, não existe assim, vai ser um relatório só. Não sei se essa é uma pergunta, porque pode ser uma pergunta, né, uma pergunta super legítima. É um relatório só gigante, com tudo das DFs e mais as normas, eles vão ser publicados ao mesmo tempo. Então, em tese, você pode ter um relatório de sustentabilidade, um relatório integrado e as DFs. Por exemplo, né, não precisa ser assim, mas a gente vai ver isso conforme os nossos reguladores definirem diretrizes. Tem uma outra pergunta muito bacana que foi colocada aqui pela Dilma sobre TNFD, Ju. Se tem algum comentário de futura incorporação. Que eu me lembre, onde eu estava, mas a Ju também estava em outras mesas, não foi comentado em tanto detalhe o TNFD. Foi falado do TCFD. Então, essas orientações relacionadas à natureza, à biodiversidade, recursos naturais, não foram abordadas tão explicitamente quanto o TCFD. É interessante pontuar, né, que existe esse movimento do TNFD e, ao mesmo tempo, a IFRS planeja lançar outras normas S. Exato. E um dos tópicos que estão em consulta para definir quais serão lançados primeiro priorizados
são as questões da natureza. Sim. Então, poderemos ter um movimento em que o TNFD está sendo desenvolvido e um S3, digamos assim, focado em natureza, também esteja sendo desenvolvido. A lógica é que, em algum momento, essas duas iniciativas convirjam, né? De fato, a gente sabe, né? Globalmente, o tema da mudança climática e o tema da biodiversidade são temas em ascendente, né? Quer dizer, o da emergência climática é um tema já no topo. E o tema da biodiversidade, dos recursos ecossistêmicos, dos recursos naturais, são temas que estão crescendo e, como o Estevão falou, provavelmente vão chegar aí na forma de uma norma, né? Bom, e aí a gente queria falar, então, para poder deixar um tempinho para a conversa, só sobre duas coisas, né? A gente divulga hoje o nosso estudo Normas FRS S1 e S2, Impacto nos Relatos SG, né? Esse é um estudo que a gente produziu imediatamente após a conferência, foi um estudo feito na Report. Ele não pretende ser um guia orientativo, exaustivo, porque não há um momento disso, né? Como a gente falou, ele sumariza uma série de tópicos e principais destaques, tanto do que veio na conferência, com algumas aspas, inclusive, né, Ju? Falas de algumas pessoas ali que a gente achou interessante, né, pegar, transcrever, anotar, traduzir, jogar ali, né? Mas também trechos dos documentos que ajudem a trazer mais clareza sobre os conceitos e requisitos. E aí eles detalham, esse estudo detalha mais a fundo coisas que a gente falou aqui, né? E o estudo vai estar disponível, né, Ju, Estevão? Ele vai ser disponível. Sim, eu peço para a Carla, time de comunicação, colocar o link aqui da landing page para vocês já se inscreverem para receber esse estudo. E eu acho que um ponto, assim, bem focado ao propósito que o Estevão trouxe aqui da Report, a gente está fazendo esse estudo, esse webinar compartilhando conhecimento aqui, porque a gente entende que o Brasil pode, né, as empresas brasileiras podem se preparar, né, ter um estágio aí de aprendizado e de maturidade para relatórios de altíssimo nível e consistentes desde o primeiro ciclo aí de efetividade, né? Então, fico muito contente de termos aqui a sala cheia focada nesse tema. Então, nosso propósito é esse com esse estudo, né? Que tenha aí um material orientativo que inicie, que esteja junto aí das organizações nessa jornada, assim como a Report, desde a sua fundação, esteve para melhorar práticas de relato ao longo desses 20 anos, né? Então, nosso propósito continua sendo esse, agora com foco no IFRS. E é muito bacana a gente lembrar, né, que foi a mesma coisa, né, Ju, no relato integrado, com a norma GRI 2021, com a norma GRI lá em 2016, com a G4 da GRI lá em 2013, com o SASB, né? O SASB agora está ganhando. Que bom que o SASB ganhou subitamente uma adesão no hemisfério sul global, né? Isso é muito bom, porque agora a gente espera que o SASB realmente ganhe uma importância grande aí. E a gente acredita que muitas empresas que a gente conhece, que são referência em relato no Brasil, algumas empresas que trabalham com a gente ou que já trabalharam, algumas que são parceiras, que não, né, que estão aí produzindo seus relatórios há anos, né, que elas vão estar prontas para começar esse caminho. Até porque, como a própria FRS Foundation colocou no primeiro dia de evento, assim, não é do dia para a noite que se vai ter a adesão às normas. Eles falaram, isso é só o ponto de partida. São as duas primeiras que vão ter um primeiro ano de exercício a partir do ano que vem. Então, a gente sabe que é um processo realmente de longo prazo. E aí, imaginem, né, vamos imaginar aqui que daqui a 10 anos a gente vai ter relatórios de sustentabilidade publicados em fevereiro. Que a gente vai ter centrais de indicadores adotadas pela maioria das grandes empresas, e não como um diferencial de uma grande organização. Então, é isso que a gente acredita, né, que vai fazer diferença nesse ecossistema de relato. Isso. E aqui a informação do curso, né? Ju, Estevam, a gente recebeu a informação de que o link, né, Estevam, parece que está disponível. Isso. A gente vai ter um curso, a gente vai lançar. Importante dizer, esse não é um curso certificado pela FRS, porque o processo de produção de cursos certificados demanda tempo pela FRS Foundation. Eles vão fazer isso, né, ao longo do tempo, mas a gente vai lançar pela unidade de educação da Report, que é RPT Edu, que, como o Estevão falou, a gente está muito envolvido aqui, nós três, o Sérgio Lemos, né, a Doutor, Tainá. acho que você pode mostrar aí o link. O link, né? Eu vou colocar aqui, que não deu tempo de colocar, de dar a corzinha nele, né? A gente deixou aqui. Então, vocês podem entrar aqui no cursos.gruporeport.com.br. A gente vai ter um curso nos dias 23, 24 e 25 de agosto, é uma quarta, quinta e sexta,
Um curso mais enxuto, de 2 horas em cada dia, são 6 horas de curso, online, ao vivo. A gente vai trabalhar numa imersão um pouco mais detalhada sobre as normas e como elas podem modificar o relato ESG. Então, é o nosso primeiro curso voltado para essas normas, que a gente lança aí exatamente 2 meses depois da conferência da FRS, e a gente espera poder contar, né, com muitos de vocês nele. Eu acho que, pelo que a gente tem, né, Ju, de experiência com a turma da GRI, do Relato Integrado, cada turma vem com mais aprendizados, mais exemplos, mais empresas fazendo coisas interessantes e trazendo e compartilhando. Então, a gente espera contar com a presença aí de muitos de vocês. A gente vai ter esse curso nesses dias, e os detalhes do curso estão todos lá. A gente colocou conteúdo programático, aula a aula, né? Os instrutores seremos Ju e eu. Então, a gente espera muito que vocês estejam lá. Temos perguntas, a gente ainda vai responder, pessoal. Então, Exato. quem puder, quem quiser, se estiverem interessados nas perguntas que o pessoal está colocando aqui, fiquem. Vamos para as perguntas, né? Tem uma de Eu posso parar de compartilhar? Uhum. Acho que eu paro de compartilhar, né? Sobre a materialidade, dupla materialidade. Então, o processo de dupla materialidade, ele compreende a materialidade financeira e a materialidade de impacto. Então, uma empresa que quiser encampar, né, um relatório multi-framework, então, quer falar GRI, quer responder GRI, quer ser aderente aqui às normas IFRS. Ela segue, então, um processo de dupla materialidade, que olha para essas ambas intencionalidades, e o que é o X da questão é a escolha dos indicadores a serem reportados. Então, no momento em que existe um processo de dupla materialidade, os indicadores podem ser conectados ali à materialidade financeira e à materialidade de impacto. Então, reporta-se, né, para cada intencionalidade os indicadores que a organização setar, né, com base nos resultados da materialidade. Então, sim, a resposta pode ser feito um processo de dupla materialidade para dar conta ali das normas IFRS e das normas GRI. Acho que vale citar, na conversa que eu tive com a Vânia também, a gente falou da questão da materialidade. Caberá aos reguladores brasileiros definirem se eles demandarão apenas a materialidade financeira, né, que é a materialidade do IFRS, ou se eles demandarão a dupla materialidade, a materialidade financeira, que é do IFRS, e a materialidade de impacto, que é da GRI. A Gel Santos também perguntou, ela falou, fiquei na dúvida, então S1 faz a materialidade financeira e S2 de impacto? Não. IFRS faz materialidade financeira. Se mudanças climáticas é um tema material, do ponto de vista financeiro, daí a empresa usa o S2. Excelente que o Vitor colocou no chat aqui, né? O Vitor da RPT Estratégia, também da Report, colocou como ferramenta de gestão e processo a materialidade precisa ser ambidestra. Muito legal, ainda que o relatório opte por uma ou outra vertente. É exatamente isso, né? O uso da materialidade, de um processo amplo de materialidade, dentro de toda a régua de comunicação e de desempenho da organização, pode extrair insights e resultados a partir desse processo. Então, a gente advoga, né, Vitor, Estevam, Ju, a gente advoga pelo processo o mais completo possível, porque a gente já viu, do lado dos nossos clientes e parceiros, né, a gente já viu acontecer, a gente já viu o benefício que uma materialidade completa, que não olhe só para um grupo de stakeholders, que olhe para o todo, que olhe para essa via de mão dupla da empresa-sociedade, a gente vê benefícios em como ela toma decisões também. A Luciana Fleury pergunta, uma empresa que tradicionalmente publica relatórios GRI poderá migrar para o IFRS e deixar de publicar o GRI? Como fica isso no compromisso de divulgação assumido anteriormente? Bem, a empresa, desde que não seja regulado, ela pode fazer tudo, né? Ela pode abandonar o GRI e ir para o IFRS. Ela demonstrará, assim, uma visão limitada do mundo e do futuro do próprio negócio, porque se ela responde apenas aos investidores, ela corre o risco, porque ela deixa de responder a uma série de stakeholders que podem ameaçar o sucesso dela, ou
comprometer para o fracasso dela. Então, a lógica do tal capitalismo de stakeholders proposto pelo Fórum Econômico Mundial, é que ela responda aos investidores e responda à sociedade. Se ela vai fazer isso em um relatório, em 2 relatórios, junto com as DFs, numa central de indicadores e tal, isso é uma discussão em aberto, mas ela deveria Manter, né, Estevam? Responder à dupla materialidade, servir ao amo din-din, né, aos investidores, e ao amo sociedade e meio ambiente. É importantíssimo dizer isso, né? Porque a GRI, ela não é à toa que ela é o conjunto de normas de sustentabilidade mais adotado no mundo hoje. A gente está falando de um conjunto que tem aí décadas de aprendizado e que tem um legado, tem um histórico e tem uma especificidade em alguns temas que as normas e recomendações mais específicas para públicos específicos não alcançam. Então, em tese, o ideal seria a GRI continuar tendo ali o seu uso pelas grandes empresas e pelas empresas que já têm um histórico de relato, né? É um caminho natural que muita gente volte suas atenções para S1 e S2 agora, mas sem abandonar a GRI. Isso é uma coisa que a gente espera, A inclusive. gente está num momento que é uma oportunidade única de trabalhar com o E não com o ou. Eu sempre falo isso, porque assim, a gente aprendeu que é uma coisa ou outra, ou financeiro ou social, ou sempre tem uma visão antagonista. É um momento único da gente trabalhar com é financeiro, é social, é ambiental, de conseguir colocar as coisas de forma integrada e interconexão. A IFRS foi muito clara, não existe a intenção de substituir a GRI, existe um foco muito específico em tomada de decisão, uma linguagem muito clara de investimento que estava carente de informação e de padronização, né? Então, foi feito um esforço global, né? Ele começou sendo global, ouvindo multi-stakeholders no processo também, colocando ali na perspectiva da agenda de consulta pública, robusto, né? O Guto mostrou ali, para chegar no que se chegou focado nos investidores. A GRI continua tendo um olhar ali muito stakeholder, isso não vai mudar. Então, se a gente conseguir, com base na estratégia da empresa, isso é muito importante, né? Nos públicos de relacionamento na empresa, a empresa tem que olhar para ela e ver o que faz sentido. É mais do que adotar uma norma ou outra, é entender qual comunicação de resultado ESG faz sentido para a minha organização e como que eu posso fazê-la da melhor forma possível, sendo aderente às normas, né? Tendo ali uma visão de evolução, de crescimento. Eu acho que é esse o grande legado que essa discussão deixa para a gente. Vamos ver os comentários. Alguns já vieram aqui. Bom, foi colocado, né? O Gabriel queria comentar, porque está respondido no chat. Princípio de comparabilidade. Sim, é mantido. Tem que ter as informações do ano anterior para fim de comparação, e como o primeiro ciclo de relato, não necessariamente a empresa vai ter essas informações levantadas para o período anterior, tem alguns ali, os transition reliefs, né? Tem alguns relacionados a clima e a riscos e oportunidades. Então, só para tranquilizar, né? Nesse primeiro ciclo não se vai querer ter histórico de comparabilidade ali para todos os dados que são apresentados. Exatamente. E entende-se que, sendo o primeiro relatório, a série histórica, né, pode começar no primeiro relatório. É isso. Pessoal, vamos ver, tem mais algum comentário, gente? Se alguém quiser também abrir o microfone. Pediram né? os links aqui do curso, eu vou pôr aqui para vocês. A Thaís pediu um telefone da Report para ter mais informações ali. Eu passei ali o e-mail de negócios e tal, mas eu acho que se o Guto puder colocar a tela com... Tem os nossos contatos lá na tela, Guto? Aqui. Sim, vou colocar agora. É só um segundinho. Vou botar aqui. Aí você já visualiza aqui nossos e-mails. Tem o e-mail do Estevam aí. E também tem o e-mail do Giba, né, que é o diretor de negócios da Report. A Thaís disse que tentou contatar a gente pelo e-mail de negócios e não obteve resposta. Não teve resposta. Se a Thaís puder mandar o contato dela aqui no particular, eu peço para o time ligar para você, Thaís. Perfeito. A gente sempre divulga novidades também no LinkedIn, tanto do Grupo Report, então convido vocês a seguirem a gente por lá, e também nos nossos, né, Guto e a gente colocou várias informações ali sobre a IFRS.
que divulgamos. A Ione fez um comentário, né, falando sobre como de tempos em tempos, de pouco em pouco tempo, são lançadas normas e padrões, né? E as organizações têm que se adequar a essas inovações. E o que as empresas podem esperar do futuro? É uma pergunta difícil, né? Mas que a gente, assim, pensando alto aqui, eu acho que o futuro é uma tentativa de convergência cada vez maior para otimizar esforço, eu acho. Otimizar esforços. Então, essas normas elas já nascem muito bem integradas a várias outras referências, né? Isso é uma vantagem. O desafio dela é da natureza dela. Ela não consegue estar integrada com a GRI porque ela tem um propósito um pouquinho diferente. Então, acho que o desafio vai ser essa interoperabilidade para as empresas tomarem decisões. Eu acho que o futuro vai ser por aí. Tomar decisões de como reportar esses resultados para diferentes públicos. E aí, a gente tem claramente aqui um corte nos investidores, mas a gente sabe, foi o que o Estevão falou, não é só deles que uma empresa, não é só a eles que uma empresa tem que prestar contas, e tem muitos stakeholders que já são atendidos e já estão como grupos de pressão em relação a dados que, por exemplo, as normas GRI já atendem. Então, a gente entende que vai ser um período de decisão e, ao mesmo tempo, do ponto de vista do relato, um período para buscar convergência. Todo mundo vai caminhar para isso e vai procurar isso. E a gente, claro, vai querer caminhar junto aí com as organizações nesse processo. Tem mais alguma? Acho que não tem mais nada no chat que a gente não conversou, né? Acho que foi. O pessoal está aqui agradecendo. Super obrigada, pessoal, por terem se inscrito, participado aqui com a gente, que a gente continue em contato. Né, usufruam desse e-book que a gente fez com, né, que o Guto fez com bastante carinho, aí, bastante dedicação, super tempestivo, já que é um princípio de relato, a gente seguiu por e-book. E também espero vê-los, né, quem se interessa pelo curso, no finalzinho de agosto. Isso aí, nos encontramos lá, pessoal. Então, a nossa área de comunicação vai enviar aí para os inscritos os links para que vocês acessem o e-book, quem não pegou, para que vocês se inscrevam ou peçam mais informações sobre o curso e tal, tá bom? E, como eu falei, a gente deve lançar um estudo sobre o futuro do relato, em que a gente vai tentar organizar esse cenário aí e mostrar quais seriam as possibilidades de jornada para as empresas, tá bom? Daqui um mês, acompanhem, vocês estão no nosso e-mail, né? Quem disponibilizou o e-mail, vocês serão avisados disso também, tá bom? Pessoal, muito obrigado. De querer agradecer aí esse tempo com vocês e contem com a gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.